Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, para a gente poder adiantar o nosso módulo, eu vou fazer aqui através dos vídeos as atividades, né, que a gente falta aí para poder realizar, e à medida que vocês vão fazendo essas atividades, né, com as respostas que eu for dando aqui, a gente vai estudando também o capítulo, né, que já foi estudado, que a gente já foi discutindo. Então, é uma maneira da gente adiantar, de nós, né, acelerarmos aí os nossos conteúdos, certo? Então, vamos lá. Você pode pegar aí as suas atividades, né, o seu módulo. Deixa eu abrir aqui. Na página 534. Então, são as atividades do capítulo 7. Então, atividade discursiva. Jean-Pierre Vernet é um historiador especialista em Grécia Antiga. Em uma de suas obras, ele avalia as transformações na organização das cidades-estados decorridas das guerras médicas. Leia um trecho desse fragmento. A guerra não é nem pode ser anomia, ausência de regras. Ao contrário, ela se desenrola no quadro de normas aceitas por todos os gregos, precisamente porque essas regras se originam do conjunto de práticas, de valores, de crenças comuns. Ainda aqui, o quadro só é verdadeiro até certo ponto. De início, porque a guerra jamais ficou confinada unicamente nas fronteiras do mundo grego. Desde então, dividida em dois campos antagônicos, a Grécia engajou-se numa luta cujo risco, escala e forma não eram mais os mesmos. Foi todo um sistema de regras antigas que se rompeu. Jean-Pierre Vernet, Mito e Sociedade na Grécia Antiga, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1992, nas páginas 38 e 39, é um trecho adaptado. Então, aqui a gente vê, neste trecho de Vernan, né? Aí um pouco acerca das guerras existentes no mundo da Grécia Antiga. Então, a gente sabe que os povos gregos se formaram, né, dentro de todo o seu contexto social, através dessas guerras, através desses embates, dessas lutas. Então, com base no que você estudou e no texto citado anteriormente, explique. Como as cidades-estados estavam organizadas politicamente antes da guerra contra os persas? Então, as cidades-estados gregas caracterizavam-se pela sua autonomia política, apesar da unidade linguística e religiosa. Então, a gente sabe que os persas, né, invadiram aí os gregos, as cidades-estados dos povos gregos, e houve uma transformação. E como eram as cidades-estados, né? Como estava caracterizada essas cidades-estados antes desta invasão, né, da guerra contra os persas? Então, elas existia uma autonomia política entre elas, cada uma, né, tinha o seu sistema político, tinha a sua maneira de governar, então elas eram independentes. E aí, apesar que havia uma unidade linguística e religiosa, ou seja, né, havia ali a língua, a linguagem utilizada, a questão da religião era comum entre todos, mas elas eram cidades independentes. Como a gente viu, elas se uniram aí, né, para poder combater os persas. Qual foi a mudança decorrida entre as cidades e estados em virtude da guerra contra os persas? As guerras médicas levaram as cidades gregas a se organizar em uma confederação ou liga, que era a Liga de Delos, ainda que inicialmente tinha sido respeitado o princípio da autonomia política. Aos poucos, Atenas foi se opondo às demais cidades, controlando-as. Esparta retirou-se da Liga de Delos, mas formou outra liga, a de Peloponeso, que passou a rivalizar com a Liga de Delos. As rivalidades se agravaram e resultaram num conflito generalizado entre as cidades, que, enfraquecidas, terminaram dominadas pelos macedônios. Então, aí a gente tem, né, aqui as cidades se unindo para poder derrotar, né, os persas, mas a cidade de Atenas, né, vai se opor aí às demais cidades, estabelecendo um certo controle sobre elas. Então, a Esparta vai se retirar dessa liga. Então, a liga era o conjunto dessas cidades. Então, a Esparta se retira
e aí a cidade de Esparta forma uma outra liga, né, que foi a Liga de Peloponeso. Então, toda esta divisão, a gente sabe, né, que toda divisão ela vai gerar aí rupturas, ela vai gerar conflitos, ela vai gerar, vamos dizer assim, pode trazer benefícios como também malefícios. E aí foi isso que aconteceu nesta divisão aqui. Então, eles se enfraqueceram, né? Tornaram-se cidades enfraquecidas, e aí com as rivalidades entre eles, eles acabaram sendo aí invadidos pelos macedônios. Seguindo. No século V a.C., a vitória dos gregos sobre os persas nas guerras médicas assinalou o apogeu da Grécia Antiga. Atenas, sob o governo de Péricles, atingiu o apogeu da democracia ateniense e grande desenvolvimento econômico. Essa democracia beneficiava-se aí a todos os considerados cidadãos atenienses. Então, somente os cidadãos atenienses, né, da cidade de Atenas, eram beneficiados aqui pela democracia. Considere o excerto do poema espartano do século VII a.C. Pois não há homem valente no combate se não suportar a vista da carnificina sangrenta e não atacar colocando-se de perto. É um bem comum para a cidade de todo o povo, que um homem aguarde de pés fincados na primeira fila, escarniçado e todo esquecido da fuga vergonhosa, expondo a sua vida e ânimo sofredor, e aproximando-se, inspire confiança com suas palavras ao que ele fica ao lado. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, em Ela de Antologia da Cultura Grega, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, quarta edição, 1982. Com base nesse excerto, considere as afirmativas abaixo sobre os valores ressaltados no poema e sobre características da cidade-estado de Esparta entre os séculos 7 e 5 a.C. Esparta e Atenas compartilhavam do mesmo ideal militar expresso no poema, motivo pelo qual juntaram esforços na Liga do Delos. O poema expressa os valores esperados dos soldados espartanos, a coragem, o espírito de combate e a cooperação com o coletivo. Para sustentar o exército, o Estado espartano formou Liga de Peloponeso e distribuiu as terras conquistadas entre as cidades-estados aliadas. Esparta manteve uma elite militar formada pela educação rígida de suas crianças, que eram controladas pelo Estado e separadas de suas famílias. Então, qual das alternativas estão corretas? A letra B, somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Então, o poema, ele expressa os valores esperados, né, pelos soldados espartanos, que era o que é a coragem, o espírito de combate e a cooperação com o coletivo, e Esparta manteve uma elite militar formada pela educação rígida de suas crenças, que eram controladas pelo Estado e separada de suas famílias. Então, como a gente viu, as mulheres, né, aí elas eram preparadas para ter filho homens, né, e eram dar filho homens à sociedade espartana. Então, aos 7 anos, essas crianças elas eram retiradas da sua família e eram inseridas no exército militar. E ali elas eram preparadas para as lutas, né, para os combates. Então, aqui surge a educação espartana voltada para o militarismo. O homem que destrói cidades é demente como profanador de templos e túmulos, asilos sacrossantos dos parentes mortos. Quem age dessa forma, cedo há de perder-se. Esse é um fragmento da tragédia As Troianas, escrita por Eurípides, apresentada pela primeira vez em 1415 a.C. Encontrou a cidade de Atenas e muitas outras póleis gregas envolvidas na guerra de Peloponeso, né? Aqui a liga, Peloponeso, a liga aí, criada por Esparta. Sobre esse conflito, é correto afirmar que opôs as duas principais cidades, Atenas e Esparta, e seus aliados organizados em ligas rivais. Então, Atenas, né, tinha
aqui era a Liga de Dálio, enquanto Peloponeso foi aí a liga construída através de Esparta, quando Esparta resolve, né, desmembrar da Liga de Atenas. A palavra democracia tem origem na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, e a partir do século XIX ganhou conteúdo diferente. Ao contrário do seu significado atual, na polis grega, a democracia era restritiva, letra D, era restritiva em termos de direitos políticos, pois convivia com a escravidão, não permitindo a participação dos estrangeiros e das mulheres. Então, Esparta, ela foi formada pelos dórios, né? Então, aí, somente os dorianos eram que tinham direitos políticos. Então, assim, começa, né, emerge aqui a visão de democracia, que eram os direitos políticos, de escolhas, né, dos seus representantes, do poder na decisão do poder também. E aí, em Atenas, a gente tem esta visão, né, porém, ela era restritiva porque os escravos não podiam fazer parte, os cidadãos, né, aí os artesãos, aquele povo, né, que não eram considerados antenenses, né, nem dorianos, eles não podiam fazer parte, e nem as mulheres também não tinham direitos políticos. Sobre a história da Grécia na Antiguidade Clássica, assinale o que for correto. As respostas corretas é o 1, o 2, o 16 e o 19. Então, a sociedade ateniense era formada por 3 grupos sociais, a saber, os cidadãos atenienses, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos. Aqui nesses estrangeiros, né, entram também os artesãos, né, os povos que vinham de fora, vendiam, né, eles já tinham invadido aquele território, então eles já, melhor, quando a cidade surgiu, eles já estavam lá. Então aí, porém eles não tinham os mesmos direitos políticos, né? Na sociedade ateniense, possuir terras era condição essencial para ser um cidadão. As famílias ricas viviam na cidade e dedicavam-se à política, à filosofia e à ginástica, enquanto as suas terras eram cultivadas pelos escravos. Na 16, a guerra do Peloponeso, iniciada em 431 a.C., foi um conflito entre Atenas e Esparta, somando tudo dá 19. Alguns vestibulares utilizam, né, esta forma, aqui numerando os parágrafos, e aí depois você soma, né, todas as questões corretas e dá o resultado. Então, aqui é 1 a 2 é 16, que igual a 19. Para além das conquistas militares, um dos mais importantes feitos de Alexandre o Grande foi favorecer o surgimento de uma nova cultura, com forte influência grega. As cidades de Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Antioquia, e a ilha de Rhodes, no mar Egeu, constituíram-se em centros difusores de novos valores e de novos saberes, que se entenderam pelas artes, pelas ciências e por novas vertentes filosóficas. O nome dado a essa expressão cultural foi helenística, né, os helenos. Então, por isso que os povos gregos, eles também vão ser chamados aí de helenísticas, né, dos helenos, vamos dizer assim. Então, toda vez que a gente ouvir aí a palavra, né, os helenos, a gente pode também fazer associação aos judeus. E aqui, de Alexandre o Grande, a gente, né, como a gente viu, após assumir aqui o poder, ele consegue conquistar também outras cidades, outras polis, né, e consegue, vamos dizer assim, estabelecer um certo legado, um certo reinado entre várias dessas outras cidades, e aí contribuiu muito para a difusão artística, né, para a difusão cultural também dos gregos. Apesar das semelhanças quanto à liga, a língua e a religião entre os gregos e as diversas polis, a Grécia do período clássico em diante era um mosaico de cidades autônomas em termos políticos e econômicos. A criação das cidades-estados seguiu por caminhos diferentes em função da relação entre populações autóctones e povos estrangeiros. Particularmente, a história da fundação de Atenas e de Esparta teve clara relação com sua organização sociopolítica, pois
Atenas formou-se, a letra E, Atenas formou-se com a reunião de jônios e populações locais pré-helênicas, enquanto Esparta resultou da invasão dórica, marcada pela submissão dos habitantes autóctones. Acolhidos com uma hospitalidade benevolente, não se sentem humilhados por uma discriminação injuriosa, excluída dos direitos políticos e também das propriedades imobiliárias, pagando anualmente uma taxa módica, são eles, de fato, no tocante ao resto, assimilados aos cidadãos sujeitos ao mesmo encargos militares e fiscais. Exerce as mais variadas profissões liberais, artesanais ou mercantis. Não há, por assim dizer, um artista, um homem de letras ou de ciência, que, sendo grego e não ateniense, não tenha passado uma parte mais ou menos importante de sua vida em Atenas. Maurice Crouzel, né, O Oriente e a Grécia, em História Geral das Civilizações. Então, a respeito da sociedade ateniense, o texto deve ser relacionado com os metecos. Letra C é a resposta correta. Os historiadores compreendem a antiguidade clássica como o período que vai do surgimento da poesia grega de Homero, no século 8 a.C., até a queda do Império Romano, no século 5 depois de Cristo. A respeito desse período histórico, assinale o que for correto. Então, aqui a gente está falando, né, do período da antiguidade clássica, do período da história antiga. Os gregos eram unidades sociais, deixa eu ver aqui quais são as questões certas, só para a gente ler as corretas. É a 1, a 2 e a 4. Então, os gênos eram unidades sociais que possuíam líderes, leis e cultos religiosos próprios. A unificação de gêneros acabou dando origem à polis, ou seja, cidades-estados grega. O ostracismo foi implantado em Atenas com o objetivo de evitar que os governos autoritários tomassem o poder na cidade. Qualquer cidadão poderia ser condenado ao exílio ostracismo por 10 anos em nome da segurança da democracia ateniense. Sócrates, Platão, Pitágoras e Aristóteles estão entre os filósofos gregos da antiguidade clássica. Então, são a 1, a 2 e a 4 corretas, que vai dar aí 7, né? O filósofo Aristóteles, 384 a 322 a.C., definiu a cidadania em Atenas da seguinte forma: a cidadania não resulta do fato de alguém ter o domicílio em certo lugar, pois os estrangeiros residentes e os escravos também são domiciliados neste lugar e não são cidadãos. Nem são cidadãos todos aqueles que participam de um mesmo sistema judiciário. Um cidadão integral pode ser definido pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Então, a gente vai perceber, né, em Aristóteles falando da questão da cidadania em Atenas, com o surgimento da democracia, então há também aqui a questão do surgimento da cidadania. Mas quem era cidadão? Então, ser cidadão não significa dizer só você residir no lugar, né? Não eram todos aqueles que residiam na cidade de Atenas, eles não eram cidadãos, porque os escravos também tinham, né? Os estrangeiros também eram residentes, eles moravam em Atenas, tinham as suas moradias em Atenas, mas eles não eram cidadãos, porque eram considerados cidadãos aquele que tinha o quê? O direito de administrar, aquele que possuía o direito integral de exercer as suas funções públicas. Então, temos aqui alguns questionamentos. Indique 2 condições para que o ateniense fosse considerado cidadão na Grécia clássica no apogeu da democracia. Os cidadãos eram os homens livres, filhos de pai e mãe atenienses maiores de 21 anos. Os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham alguns deveres e direitos. Identifique um dever e um direito dos metecos: o dever de pagar impostos e seguir as leis e o direito de exercer suas atividades profissionais. Então, os metecos, né, os estrangeiros, aí, eles tinham que pagar os impostos. A gente já vê que, né, na sociedade, a maneira de exercer o poder, a organização social, através do pagamento de impostos, eles poderiam, né, eles deveriam seguir
as leis também e tinham o direito de exercer as suas atividades profissionais, né, desenvolver o seu trabalho. Na sociedade grega antiga, desenvolveram-se a filosofia, a medicina, a matemática, a astronomia e a história. No campo político, desenvolveu-se um sistema de governo que existe até hoje em muitos países, inclusive no Brasil, atualmente. Assinale qual foi esse sistema. Então, foi o sistema de democracia, né? A democracia aí, né, que surgiu na cidade de Atenas, dentro do campo político, né, onde todas as pessoas elas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Nem o sujeito mais pedante vai assistir a um blockbuster, né? Que é isso. Esperando uma aula de história, mas no filme 300, o épico estrelado por Rodrigo Santoro, que relata o confronto entre gregos e persas no ano de 480 a.C., abusa do direito à licença poética. O ator brasileiro interpreta Xerxes, o grande rei dos persas, e a maneira como o personagem é retirado andou enfurecendo o governo do Irã, pois é retratado, andou enfurecendo o governo do Irã, país que é herdeiro direto da antiga Pérsia. A fúria tem certa razão de ser do figurino as motivações políticas, os Xerxes do brasileiro não tem quase nada a ver com sua contraparte histórica. A respeito dessa guerra, retratada no filme, considere as afirmativas. Então, as afirmativas corretas é a 2 e a 4, vamos ver. Leônidas liderou os soldados espartanos na sua resistência aos persas no desfiladeiro das Termópilas. 4. Apesar da autonomia de cada uma das cidades-estados gregas, elas se uniram na luta contra os persas em várias guerras no século V a.C. 9. É no último quartel do século VII a.C. que a economia das cidades volta-se decididamente para o exterior. O tráfico por mar vai então amplamente ultrapassar a bacia oriental do Mediterrâneo, entregue a seu papel de via de comunicação. A zona de intercâmbios estende-se a oeste até a África e a Esparta, a leste até o Mar Negro. Deixa isso aqui para atrapalhando. Então, o texto fala da expansão das cidades gregas no século VII a.C. Explique por que o autor chama o mar Mediterrâneo de via de comunicação. Era por meio do mar Mediterrâneo que se estabelecia a comunicação entre vários povos na antiguidade. Os principais motivos dessa expansão, a primeira onda expansionista, foi provocada pela violenta invasão dos dórios. A segunda onda foi provocada pelos processos de crescimento demográfico e concentração da pouca terra fértil existente na Península Balcânica, o que levou os gregos para outras regiões. Mais um trecho de Vernon, vamos ver o que implica o sistema da polis, das cidades, né, Estado. É uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se regra do jogo intelectual, assim como todo jogo, como do jogo político. Aí um trecho, né, de Jean-Pierre Vernon, As Origens do Pensamento Grego. Então, na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha função construir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. E isso ocorria através da palavra. O que ele quer dizer? Através do debate, através dos diálogos. E isso a gente percebe é uma característica da democracia, né, onde todas as pessoas elas podem opinar. As decisões elas são tomadas a partir do diálogo, a partir da construção coletiva. Isso é democracia. Olhando, texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses,
Mas, como um inútil nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Tucídides, História da Guerra de Peloponeso, Brasília, UNB, 1987. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Aristóteles, Política Brasília, também da UNB, 1985. Comparando os textos 1 e 2, para Tucídides no século V, quanto para Aristóteles no século VI, a cidadania era definida pela participação política. Sintetizando, observe o mapa esquemático a seguir, selecione dele as palavras que completam os espaços relativos a cada conceito. Abaixo, então, a gente tem os gregos, período de periodização, né, o período formativo, né, então ele é formado aí pelos aqueus, os eólios, os dórios, os jânios, né, lembrando que os dórios, os jânios, aqui está Atenas, aqui está Esparta. Então, no período homérico, a gente vai ter a Ilíada, a Odisseia, que são os registros escritos que se tem desse período. No período arcaico, a gente vai ter o desenvolvimento das polis, das cidades. No período clássico, a gente vai ter aqui a vitória nas guerras médicas, né? As disputas aí entre as cidades e contra os persas, né? Aqui nas guerras médicas é quando as cidades gregas elas se unem contra os persas que tentaram invadir. Aí a gente vai ter o apogeu de Atenas, ou seja, Atenas se destaca, apogeu quer dizer isso, né? Destaque, o sucesso, vamos dizer assim. Depois a gente tem a Guerra de Peloponeso, que foi entre Atenas e Esparta, uma vez que Atenas, em todo esse apogeu, em todo esse destaque aí, vai tentar exercer uma submissão sobre as outras cidades, né? E aí, Esparta, a cidade de Esparta, não aceita muito bem, então acontece a Guerra de Peloponeso. Aí entre Atenas e Esparta, e aí vem o quê? A devastação da guerra não dá certo, eles são invadidos pelos macedônios. Período helenístico, a gente vai ter aqui, que é o período de Alexandre o Grande, a gente vai ter a expansão macedônica e a cultura helenística. Lembrando que Alexandre, ele vem aí, né, dos macedônios, então é ele quem vai estabelecer toda essa questão cultural e expansão também de toda a cultura helenística. E tem Filipe II, né, que também nesse período, e a invasão da nação da Macedônia, da Grécia. Os gregos, a organização, né, os gêneros, frátrias, tribos, polis, diáspora. Aí aqui a gente vai ver a sociedade, né, sociedade de Atenas, esse lado, e onde está Esparta por aqui, não consigo ver, está aqui bem na outra ponta. A gente tem Esparta, né, toda a divisão. E nas perguntas, período formativo. Período formativo, a gente tem chegada de aqueus, eólios, jônios e dórios, o período homérico, Ilíada e Odisseia, né, que são os dois escritos, os registros escritos que se tem desse período, a diáspora, o período arcaico, desenvolvimento das polis, diásporas gregas, formação de colônias ao longo do Mediterrâneo, Esparta, vida militar, Atenas, comércio e transformações sociais e políticas, Drácon e Solon, legisladores atenienses, Clístenes, pai da democracia, período clássico, vitória nas guerras médicas e apogeu de Atenas, guerra do Peloponeso, Atenas, Esparta e devastação da Grécia, Filipe II, invasão e dominação da Macedônia sobre a Grécia, Alexandre, a expansão da Macedônia e da cultura helenística. Aí, então, Alexandre, né, como eu disse, após essa invasão, é que vai se estabelecer aí essa unidade entre as cidades e também uma expansão. Então, Alexandre começa, né, a gente viu lá
com 20 anos de idade, morre aos 32, 33 anos, salvo engano. Então, aqui, né, tem a correção da atividade, concluindo aí este módulo, vocês façam essas atividades e para a gente seguir aí para um pouco do debate acerca de Roma.